Olá pessoal, tudo beleza? Vamos falar hoje do círculo trigonométrico. Então este aqui é o nosso círculo trigonométrico. O raio do círculo trigonométrico é 1. O raio é 1. Aonde que eu meço o seno? Aonde que é o seno no círculo trigonométrico? É esse eixo aqui das ordenadas, que é o plano cartesiano, esse aqui é o eixo x e esse aqui é o eixo y. O seno eu meço neste eixo aqui, ó. Aqui ele vai de 0 até 1 positivo e aqui 0 até menos 1. O cosseno nós medimos aqui, ó, no eixo das ordenadas. 0 até 1, eixo positivo, né, no eixo positivo, e 0 até menos 1. Então, o seno varia de menos 1 até 1. O cosseno varia de menos 1 até 1 também. E a tangente nós medimos aqui, ó. Nós traçamos uma tangente ao círculo trigonométrico de raio 1. A tangente é no ponto 10. No ponto 10. E nós medimos a tangente nesta reta aqui, ó. Por exemplo, a tangente de 45 graus é 1, porque a distância daqui aqui é 1. Este 1 aqui quer dizer que é um raio da circunferência aqui, ó. A medida aqui, esse círculo trigonométrico, a medida é 1, é uma unidade. Então, daqui até aqui, essa distância daqui até aqui é a mesma distância que daqui até aqui. Então, a tangente de 45 graus é igual a 1. Em radianos, eu posso falar a tangente de π sobre 4. Eu posso falar a tangente de 45 graus é igual a 1. E a tangente de π sobre 4 aqui é radianos. O que é radianos? Radianos, um radiano é um raio. Por exemplo, aqui, ó. O comprimento daqui até aqui tem π sobre 2 radianos. O valor de π é 3,14, né? 3,14. Então é metade de 3,14 o quê? Metade de 3,14 radianos. Daqui até aqui, ó. Daqui, o comprimento daqui de 0 até aqui vai ser π radianos. Vai ser 3,14 radianos. 3,14 raios. Radianos é raio aqui, ó. Então, e a circunferência inteira? Se eu medir daqui até aqui, uma volta completa, vai ser 2π radianos. Vai ser 6,28 raios. 6 vezes essa medida, 6 vezes 0,28, pegar essa medida aqui, o raio, e multiplicar por 6,28, aproximadamente, que também não é um número racional, né? O valor de π é um número irracional. Então aqui, se eu multiplicar esse raio aqui, da distância daqui a aqui, por 6,28, vai dar esse comprimento aqui da circunferência inteira, né? Beleza? Então esse círculo trigonométrico nós temos que ter já na mente, já tem que ter desenhado aqui, tem que saber de cabeça aqui, para fazer os exercícios de, por exemplo, de equações trigonométricas. Vou fazer um exercício aí bem simples aí, para você ter uma ideia. Vamos lá então. Determina o valor de y. Vamos lá. Vamos ligar essa mesa aqui que está desconectada. Vamos lá. Conectamos a mesa. Tá. Determine o valor de y aqui, ó. Determine o valor de y. Por exemplo, y igual a arcosseno de 1/2. Eu não vou especificar aqui o intervalo que é para fazer esse valor de y. Como eu não especifiquei o intervalo, tem que analisar bem aí. Então veja uma coisa.
um meio. O seno eu meço aqui, ó, nesse eixo aqui. O seno de um meio, como eu não falei intervalo, não disse que é para fazer o valor de y em que intervalo? Eu não falei o intervalo. Diz, calcula o valor de y quando o seno, quando o arco do arco tangente, não, do arco seno de um meio, né? Então, o arco seno de um meio é esse arco aqui, ó. Daqui até aqui, mas também ele vai daqui até aqui. Ó, meio, aqui, ó, meio. Ele pode ser, se eu falasse assim, calcule o valor de y do arco seno de um meio, sendo que ele vai do intervalo de 0 até π sobre 2. Bom, daí seria só aqui. O intervalo de 0 a π sobre 2 seria só aqui, né? E se fosse no intervalo de 0 até π? Foi o seguinte, vou pôr aqui de 0 até π, no intervalo, para não confundir. Por cálculo, determina o valor de y, por aqui no intervalo, sendo y, né? Sendo que y pertence ao intervalo, que intervalo 0 até π, para não tirar dúvida, né? Bom, voltemos aqui, ó. 0 até π. O arcosseno. O arcosseno tem que eu meço aqui. O valor, ó, é esse ângulo aqui, ó. É esse ângulo aqui. Então, se eu falar em graus, é 30 graus. Se eu falar em radianos, porque eu posso medir o ângulo em graus, radiano, pode ser em graus também, mas aqui vamos usar só o graus e o radiano. Então, o arcosseno de 1/2 pode ser 30 graus ou 150 graus. Então, este ângulo aqui, ó, este ângulo aqui, que forma o eixo do x aqui, ó, 150 graus. Também o seno de O seno de 150 também é 1/2. O seno de π sobre 6 radianos também é 1/2. O π de 5π sobre 6 também é 1/2. Então, para nós resolver esse exercício aí, temos que olhar aqui, né? Então, o arcosseno, vamos lá. Pode ser, se eu falar em radiano, aqui não fala que para fazer em radiano, fazer em grau. Então, o y pode ser π sobre 6 radianos ou E, né? Ou o E. E por E. E y igual, vou olhar aqui, fazendo radianos aqui, ó. 5π sobre 6. Y igual π radianos. Mas em graus, o valor de y em graus vai ser 30 graus ou, sei lá, ou e y igual a 150 graus. Isso em uma volta, né? Estamos falando aqui em uma volta só, não vou falar em mais voltas, né? Então, determina o valor de y, sendo que y pertence a um intervalo de 0 até π. Então, é todo esse intervalo aqui, ó. Aqui, ó. Então, o arco tangente. Por que eu estou falando tangente aqui? Não sei porquê. O arcosseno de 1/2 π sobre 6, ou pode ser esse arco aqui também, né? Entendido? Se eu falasse para x maior que 0, se eu falasse para x maior que 0, no caso, se tivesse escrito aqui x maior que 0, daí seria aqui, né? Daí seria daqui até aqui. Seria π sobre 6. Se eu falasse para x menor que 0, seria aqui, né? 5π sobre 6. Só que eu não falei para x maior que 0, nem para x menor que 0.
Ué, se eu falasse para x maior que zero, daí era só aqui, né? Se eu tivesse escrito lá, x maior que zero. Eu não fiz o. Eu não fiz o valor de x maior que zero ou x menor que zero. Só para o valor de x, certo? Bom, vou fazer um outro problema aí. É y igual ao arco cosseno de menos raiz de 2 sobre 2. É o seguinte. Vamos lá, olhar o círculo trigonométrico. Ó, menos raiz de 2 sobre 2. Aqui o cosseno é só aqui. Então ele pode ser esse ângulo aqui. Eu no sentido positivo aqui, né? Então pode ser 3π sobre 4, mas pode ser também, como eu não identifiquei aqui o que quadrante que ele é, que quadrante não, que intervalo que ele é, se eu identificasse o intervalo de 0 a π, de 0 a π, faz o seguinte, no intervalo, sendo que y pertence ao intervalo. Vou pôr aqui π sobre 2 até π. Bom, aí, que intervalo é diferente esse símbolo aqui, né? Olha aqui, ó. O intervalo é isso aqui. Bom, daí, eu tenho que analisar aqui, né? Vamos ver. 0 de π sobre 2. Ó, π sobre 2 é π. Então vai ser esse intervalo aqui, né? O y pertence a esse intervalo. Bom, então, no caso aqui, será 3π sobre 4. Então será y igual a 3 quartos de π radianos. Aí não vai ter ou... Bom, isso é numa volta só, né? Ou y em graus. Y em graus. Eu tenho que ter esse círculo aqui na minha cabeça. É 135 graus. Certo? Então quando tem que cuidar aqui quando eu especifico aqui o intervalo. Certo? Ok? Vamos ver mais um problema aí. Y igual a arco tangente de raiz de 3. Você veja que a tangente nós medimos aqui, ó. Aqui tem aqui, ó. A medida da raiz de 3 é 1,73, né? Então daqui até aqui mede 1,73. Então, a tangente também tem que ver o intervalo aí, né? Se for do intervalo de 0 até π, será π sobre 3, ou 60 graus. Agora, se for no intervalo, não falar intervalo aqui, ele pode ser π sobre 3, 60 graus, e também, onde que está aqui, é essa aqui, né? 240 graus, ou 4π sobre 3. Então depende aí do intervalo. A tangente
O arco tangente de raiz de 3, o arco tangente de raiz de 3, se eu não, tem que ver o intervalo aqui. Como eu não especifiquei o intervalo aqui, ó, eu não vou dar intervalo nenhum. Então, o y pode ser igual a π sobre 3 em radianos, radianos, e tem que olhar isso aqui, ó, 4π sobre 3. 4, como não especifiquei aqui o intervalo, radianos. Ou em graus, né? Graus, 60 graus e 240 graus. Agora, se eu falasse no intervalo de, de π até 3π sobre 2, daí seria só isso aqui, né? Então, esses exercícios você tem que calcular, tem que verificar muito bem o intervalo que ele está pedindo aí, né? Certo? Tchau, até a próxima.